Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos no nosso 23º episódio de Construindo o World Building em 30 dias. Obviamente não foi 30 dias, porque como a gente sabe, né? Nós tivemos uma pausa para minha doença, mas World Building em 30 tópicos. Obviamente, no final das contas, se você for assistir essa série como um todo, são 30 vídeos, então um vídeo por dia, 30 dias. Onde o objetivo daqui é construir um cenário de uma maneira, pelo menos, o primeiro rascunho em 30 dias. Obviamente que não com muitas profundidades, não com muita criação, porque a ideia é se criar esse primeiro arcabouço e poder depois criar em cima. Não entende o que eu tô falando? Cardzinho aqui em cima, porque assim você pode ver quais são os episódios e o que aconteceu até então. Beleza? Então, bora lá, vamos girar a roleta e vamos descobrir qual que é a inspiração de hoje. E agora vamos ver qual vai ser a temática de hoje. Então, pessoal, como vocês podem ter visto aqui, apareceu escritores e youtubers. E eu escolhi o Escriba Fantasma. Ele já é um inscrito nosso, ele acompanha o nosso canal assim já faz bastante tempo e assim, ele é um world builder de mão cheia. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem o canal da Twitch dele, onde ele faz lives construindo cenários. Obviamente cenários tanto do mundo dele, quanto de terceiros, e você vai assistir o canal dele e você vai entender mais. Então, eu escolhi ele porque, claro, né, inspiração de um world builder, obviamente seria muito interessante, beleza? Então, vamos ver qual é a inspiração e o prompt que ele trouxe pra gente. O nosso prompt para participação nos 30 dias de World Building direto do Craftando Mundos é o seguinte: um monumento natural que, ao invés de sofrer com a passagem do tempo e a influência da entidade de entropia, ele cada vez fica mais vívido e nutre toda a região ao redor dele. Esse é o nosso prompt. Muito boa sorte aí, Rafael, para criar em cima disso. Poxa, estamos ansiosos pelo resultado já e é nóis. Então, pessoal, a gente vai construir monumentos históricos. No caso aqui, um monumento histórico apenas, usando a referência que ele trouxe. Como ele está acompanhando os vídeos até em live pra galera e vendo certinho, ele quis pegar alguma coisa aí, fazer já um trabalho já adiantado e referenciar o deus que a gente está criando. No caso, o deus da entropia que ele colocou aqui é correspondente ao deus Vero. Então, a ideia que ele quer é construir alguma coisa em cima desse prompt. Beleza. Então, como ele já deu uma ideia, não vamos entrar na pesquisa, vamos direto para a nossa criação e com isso vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, beleza. 10 minutos no cronômetro e vamos ver se a gente consegue criar um monumento histórico. Referenciando a ideia que ele trouxe nesse desafio de fazer alguma coisa mágica, divina, algo além do tempo. Bora lá.
Bite dust. If you must. If you must. If you must. Bite dust. Bite dust. Bite dust. If you must. Dust. If you must. Bite dust. If you must. Dust. If you must. 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 Ou 2 segundos, deu tempo. Então, pessoal, eu construí aqui uma torre, onde tem um pico principal e os 8 pés da aranha que vão surgindo como se fosse meio que uma mão com 8 dedos, onde nós temos um pico principal e 8 dedos em volta. Como ele pediu, essa torre, ela está diretamente ligada ao deus da entropia e está viva porque ela vai crescendo. Vou explicar para a galera que não conseguiu ir pegando no decorrer daqui. Então o que nós temos? Nós temos uma torre onde, quando chegou os primeiros, para a galera que já viu o episódio de tradição, então quando chegaram os primeiros, eles chegaram na região do outono, numa parte mais fértil, e eles achavam que o inverno poderia ser algo que pudesse ser um problema. Então, eles construíram uma torre em nome de Verum para que protegesse do inverno. Só que no decorrer que a cidade foi crescendo, a torre foi crescendo junto. Não apenas em largura, mas de comprimento, Então, no final, hoje em dia, com a cidade gigantesca, nós temos uma torre gigantesca, onde no topo nós temos a aranha, que é a representação máxima de Verum. Só que no decorrer do crescimento da cidade, em algumas regiões, alguns pequenos picos de torres começaram a surgir, 8 mais especificamente. E do jeito que essas regiões foram se desenvolvendo, essas torres também foram crescendo. Então eles acreditam que a torre, ela traz a prosperidade para a cidade, tanto que a torre cresce no decorrer que a cidade cresce, e as 8 regiões que têm esses pés da aranha são muito mais prósperas, correspondente àquilo que eles têm como principal, do que o outro. Então, por exemplo, se tem uma torre próxima a uma universidade, aquela universidade ela tem muito mais privilégios, muito mais coisas boas acontecendo relacionadas a essa universidade do que outros. Academias que estão próximas da torre de Verum, ou dos pés de Verum, ele tem mais participantes muito mais potentes do que as outras academias e assim por diante. Então, essa torre cresce no decorrer com que a cidade cresce, os pés da aranha crescem no decorrer do desenvolvimento desses bairros e está totalmente direcionado. Algum tempo atrás, um grupo dos Guardiões das Chamas, que também nós criamos também num outro episódio, eles já tentaram, alguns extremistas já tentaram quebrar essas torres, tacar fogo, mostrando que a divindade deles era mais forte. Porém, essa galera não deu muito certo e morreu de uma forma assim que até hoje é difícil de explicar como aconteceu que os corpos dessa galera, porque, como a gente bem sabe, Verum é o deus da destruição, é o ponto final, deus da morte, destruição e outros pontos relacionados. Então, até hoje a galera não sabe explicar por que a torre cresce
não sabe explicar por que os pés da aranha crescem e por que foi escolhido especificamente aqueles pontos para crescer. E será que, na verdade, cresce como bênção de Vero? Será que existe alguns construtores místicos ou alguma coisa que faz com que a torre cresça? Ou tudo isso é uma história? Até hoje, depois como a cidade já estabeleceu, a torre não cresceu mais. Porém, existem sinais de partes mais velhas e mais novas, e no decorrer dos pontos você percebe que existe meio que um pulsar de vida, onde você pode ouvir em momentos mais silenciosos aranhas movendo e também os gritos das pessoas que já um dia tentaram desafiar Vero. Então, pessoal, esse aqui é o nosso monumento histórico. Ele tem, assim, diversos fatores, tanto que a galera até vai de regiões peregrinar para ter a bênção de Vero nessa grande torre que é abençoada por ele. Existem rituais que acontecem tanto nas torres quanto nas torrezinhas. Então é um monumento histórico, é um ponto turístico muito forte, religioso muito forte. E também, de alguma forma, parece que traz não apenas prosperidade para a cidade, também para as regiões que nascem os pés da aranha, como você consegue perceber diferentes pontos de velho e de novo, como se tivesse uma linha temporal, tanto nos 9 pés, quanto na torre principal. Então, se você tem algum monumento histórico interessante que explica, por exemplo, um acontecimento histórico, um evento, uma sensação, uma divindade ou qualquer outro ponto que ele tem como objetivo contar alguma história, deixe aqui nos comentários qual é esse monumento histórico diferenciado e contar um pouquinho sobre ele. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!